A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Assim proclama o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa celebração da paixão de Cristo. Nela lembramos o sofrimento, a humilhação e a morte de Jesus por cada um e cada uma de nós. Na cruz, vemos todas as dores de um mundo que se afastou de Deus e o desespero que enfrentamos diante da morte. Porém, também queremos louvar ao Deus que deu seu Filho, Jesus Cristo, que não hesitou, chegando a morrer por cada uma de nós. Celebramos, portanto, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quem é Deus? Diante da cruz de Cristo e de tanto sofrimento no mundo que nos cerca, diante do nosso próprio sofrimento, precisamos fazer esta pergunta: Deus, quem és tu? Mas a cruz de teu Filho Jesus também nos questiona e nos pergunta: quem somos nós? Quando respondemos a essa pergunta de modo sincero, não há outro caminho do que chegar na presença de Deus e confessar a Ele nossos pecados. Muitas vezes, em nossa vida, fechamos nossos corações ao sofrimento do próximo. Fechamos nossos corações ao sofrimento e às dores do mundo. E por isso, nós queremos pedir perdão. Deus amado, que entregaste Jesus Cristo à morte para nos salvar. Neste dia tão especial dentro da vida da cristandade, nós queremos reconhecer diante de Ti que em muitos momentos da nossa vida
nós não soubemos reconhecer esta grande graça que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Perdão, ó Deus, por todos os nossos pecados que ainda hoje ferem a Jesus como os espinhos da coroa que estavam em sua cabeça. Perdão por não entendermos e praticarmos o amor de Jesus. Perdão se muitas vezes a nossa conduta é igual àquela dos que perseguiram a Jesus e o mataram. Dá-nos a graça de, a partir desta Semana Santa, aumentarmos a nossa fé e assim mudarmos completamente nossa vida e as nossas atitudes. Amém. A primeira carta de João fala o seguinte a respeito do amor de Deus. E o amor é isto: não somos nós que temos amado a Deus, mas foi Ele quem nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. E assim eu vos anuncio o perdão dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 27, os versículos 33 até 50. E eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois que provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito como acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele dizendo, balançavam a cabeça e o insultavam dizendo: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo Filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo.
Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabactani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma das pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito bem forte e morreu. Ó, bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par, que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Irmãs e irmãos, a paz que Cristo dá esteja com vocês. A Sexta-feira Santa é um dia de luto, sim. É um dia em que também recordamos a história de Jesus Cristo.
do Filho de Deus que foi desprezado, vítima de maus tratos, levado para ser morto, sem que tivesse cometido algum crime. E o que talvez dói no sentimento da gente é que praticamente ninguém estava lá para se importar com ele. Lembramos deste Jesus que sofreu, que foi ferido em corpo e em alma, sofreu agressões físicas e psicológicas. As pessoas chegavam a esconder o rosto diante dele porque não queriam vê-lo. Na verdade, o que aconteceu com Jesus foi uma barbárie, uma crueldade, diríamos hoje, uma violação do direito humano. Jesus era inocente e indefeso, não tinha como se defender. Jesus teve que sofrer todo tipo de pecado humano, inclusive o deboche público e o abandono por parte dos seus seguidores e amigos. Sofreu uma morte horrível. Mesmo assim, ele não revidou, nem se desesperou. Sentiu-se abandonado até mesmo por Deus, mas mesmo assim não deixou de clamar a Ele. A história de Jesus na cruz é uma história que nos arrepia, que nos deixa horrorizados. Mas será que tratar alguém dessa maneira é uma mentalidade e uma prática apenas do passado? Quem diz que isto é coisa que já passou, se engana. Pensemos nos crimes cometidos contra os povos indígenas, contra os idosos. Pensemos na violência doméstica e contra pessoas homossexuais. A mídia nos fala destes crimes quase que todos os dias. Pensemos na história de pessoas que foram vítimas de terríveis torturas em outros países e aqui no Brasil. Até hoje, crimes cometidos aguardam apuração e penalização. Infelizmente, existem pessoas que têm verdadeiro prazer em causar sofrimento. Pensemos, por exemplo, na praga do bullying entre jovens e adolescentes. A internet tem se tornado campo propício para esse tipo de prática de violência. Algo parecido, segundo os especialistas, também acontece através de uma prática chamada mobbing. É um bullying no espaço do trabalho. Também ali pessoas são perseguidas, humilhadas, brutalmente demolidas. Sim, ainda hoje acontecem coisas diabólicas neste mundo, produzindo horror, temor e sofrimento. Isso é uma vergonha para uma sociedade que se diz civilizada. A crucificação foi um evento que se deu há 2000 anos atrás. Lembramos desta história com horror. E nos perguntamos o que nós temos a ver com esta história. Podemos facilmente ser tentados a dizer: não temos nada a ver, nós não matamos Jesus, culpados são os outros. Pôncio Pilatos, o Sinédrio, os soldados romanos, o povo que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Nós estamos fora. Enganamo-nos, pois a exemplo de Jesus, ainda hoje pesadas cruzes são impostas a muitas pessoas, como eu citei anteriormente. E é disso que nos lembra a Sexta-feira Santa. Nos lembra de um mundo envolto pela vergonha da violência.
É triste isso. Mas, felizmente, a Páscoa, domingo da ressurreição, já nos faz ver a justiça de Deus acontecendo. Deus anulando a cruz, a morte, devolvendo vida para Jesus e esperança aos seus seguidores que, motivados, anunciam ao mundo a fé, a esperança, o amor e a vida nova. Assim como as mulheres e os homens que viram o túmulo vazio e tiveram a certeza de que Jesus ressuscitou, assim nós também hoje, mesmo em meio a todas estas situações de morte, somos chamados e chamadas a transformar as cruzes em vida. Não apenas as nossas próprias cruzes, mas também as cruzes das pessoas que estão em nossa volta, para que assim não somente nós tenhamos uma Páscoa feliz, mas para que o mundo todo tenha uma feliz Páscoa. Uma Páscoa feliz que não dure apenas um dia, mas que se repete a todos os dias. E proclamemos no domingo o poder de Deus, o poder capaz de transformar a morte em vida. E para isso, com certeza, Ele conta com a nossa ajuda, com a nossa ação diaconal. Acabarmos com a vergonha das situações de morte impostas a muitos, e que assim, todos os dias, possamos celebrar a vida. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu Filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Jesus na cruz intercedeu por seus inimigos, clamando: Pai,
Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Assim intercedemos também nós. Perdoa o nosso mundo e os seus pecados. Faze com que a humanidade, os povos, as pessoas, descubram a tempo o que lhes serve para a paz. Reconcilia inimigos, dá juízo às pessoas, ensina à nossa sociedade a justiça. Graves ameaças pairam sobre o planeta Terra e espalham medo. Dá que a humanidade se una para evitar o pior. Rogamos em particular pelo nosso país, suas autoridades, seu povo. Impede que afundemos em violência, corrupção e caos. Que sejam restabelecidos valores tão fundamentais como a honestidade, a confiança, o respeito à dignidade humana. Pedimos-te por bom governo. Intercedemos por tua Igreja. Queiras dar-lhe a força do teu Santo Espírito, para que seja corajosa e firme em seu testemunho, seguindo a via aberta por Jesus Cristo. Motive-a a conjugar seus recursos para o melhor exercício do seu mandato que lhe deste enquanto Igreja de Jesus. Desperta lideranças, ministros, ministras, leigos e leigas, para que possam conscientemente te servir também neste tempo. Enfim, trazemos aos teus cuidados pessoas em situação particularmente difícil. Lembramos das pessoas enfermas, das pessoas que estão com o coronavírus, das pessoas que trabalham na área da saúde, na área da limpeza urbana, enfim, que precisam estar atendendo pessoas neste tempo. Concede-lhes o teu socorro, para que vençam o que lhes diminui a vida. Nós o pedimos, em nome de Jesus Cristo, crucificado por seu amor a este mundo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e que ele vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.